Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso Seja Livre da Ansiedade, baseado no nosso livro. Você já sabe que uma das principais causas da ansiedade é o estresse. Falamos isso na aula anterior. Hoje nós estamos aqui ainda no capítulo 4, recapitulando que o estresse é todo aquele período, aquela fase que você sofre frequentemente emoções desagradáveis, tudo aquilo que faz mal para você e tem um período de tempo é considerado um estresse. Passei por uma situação que me fez mal, mas aquilo ali passou rapidinho, acabou, não foi um estressor. Por quê? Porque o estresse ele está muito ligado ao período de tempo que você passa sobre uma pressão, sobre um sofrimento. Se o período foi rápido, não foi um estressor, só foi um momentinho ali. Muitas pessoas viveram o estresse na infância, passou por muito período de estresse. Sabemos que o período da infância é um momento que é para você se divertir, que é um momento de alegria, de tranquilidade. Por quê? Porque o nosso organismo ele aprende, principalmente na infância, a janela da oportunidade. Você já ouviu falar em janela de oportunidade, certo? Que é o período onde se aprende mais rápido, aonde está aberto a todo tipo de aprendizagem. Se durante a infância você passou por muitos períodos de sofrimento, o que acontece? Você aprende a viver nesse estado de alerta, nesse estado de ansiedade. Então, eu não sei como que foi sua infância, mas pode ter certeza, se você teve momentos de estresse durante a sua infância, hoje você vive a consequência daquilo que você passou. Isso é uma das causas da ansiedade. É um estresse vinculado ao passado, que a gente chamou marcas profundas do passado. Tem um estresse que é vinculado ao momento do presente. Você está vivendo hoje, está passando por uma fase de muito estresse, isso já está te gerando problemas no momento e ainda vai ter a consequência no futuro. Ou um estresse baseado no futuro, que é aquela ansiedade de antecipação. Você não está vivendo ainda literalmente, você não está vivendo literalmente aquele problema, mas você fica tão pensando no futuro, tão focado no futuro, que o seu corpo sente como se fosse hoje, que é a ansiedade de antecipação. Isso é um resumo da aula passada. Gente, vamos seguir. Mas eu quero ainda mastigar para você, tá? Ainda quero mastigar para você sobre a ideia ainda das causas da ansiedade. Isso aqui foi só um pouquinho que eu falei vinculado ao estresse. Mas, por exemplo, muita estimulação, tá lá no livro, no capítulo 4, falando. Muita estimulação, o excesso de estímulo te leva à ansiedade. Para você entender a ideia do excesso de estímulos, vamos fazer o seguinte. Vamos assistir um vídeo. Durante muito tempo, a ansiedade foi vista como uma reação do cérebro. Mas hoje os especialistas sabem que seus efeitos se espalham pelo corpo todo. Isso significa que alguns órgãos passam a ser mais exigidos. O primeiro deles é o coração. A intensidade varia de uma pessoa para outra dependendo dos motivos. A boa notícia é que a maioria das pessoas consegue conviver bem com tudo isso. E um certo grau de ansiedade passa a fazer parte do dia a dia. Mas, para um número mais reduzido, essa ansiedade se torna um problema que exige a ajuda de um especialista. Até porque ela pode interferir no desempenho profissional ou nos estudos. Daí a importância de se tentar identificar em que medida estamos ansiosos e o que fazer para corrigir isso. Existe ansiedade boa também. Nem toda ansiedade é ruim. Muitas vezes o frio na barriga, a mão suando, é sinal de que você está se preparando para alguma coisa que é importante para você. Acho até que para algumas atividades
Se perder o frio da barriga, talvez essa atividade está começando a perder o sentido para você. Estou aqui dando uma entrevista. Se eu não tivesse sentido um friozinho na barriga antes de começar, é porque eu não estava dando bola para essa entrevista. Acho que isso sinaliza que aquilo é importante, que aquilo faz sentido. Então, não é querer aplacar todo tipo de ansiedade. Algumas ansiedades, em certas dosagens, são impulsos, são motivações para a gente. Rapidinho, a ansiedade, quando cresce demais, vira sintoma. Já não é só o frio na barriga que antecede alguma atividade importante. Passa a ser a respiração acelerada o tempo todo, passa a ser dificuldade para dormir, passa a ser dificuldade de se conectar com as pessoas que estão perto de você. Enfim, há sinais, sim, de que está na hora de procurar ajuda. A ansiedade é uma resposta do cérebro a algum tipo de ameaça ou preocupação. Identificar esse ponto é o primeiro passo para enfrentar o problema. Durante todo o tempo, o cérebro processa as informações que recebemos e reage disparando comandos aos diversos órgãos. Quando esses dados escapam ou parecem escapar de nosso controle, esse processamento é mais intenso, como se fosse um computador. A diferença é que numa máquina, a exigência é apenas de maior capacidade do processador. Já no corpo humano, isso demanda maior esforço. Em qualquer ser vivo, uma das principais reações é a de defesa. A habilidade de detectar o perigo nos acompanha desde os primeiros antepassados. Esse é um ponto crítico para a sobrevivência. Ameaças constantes, no entanto, geram grande desgaste ao nosso organismo. Isso afeta não apenas nossa saúde, mas até mesmo a habilidade para lidar com outras pessoas. O estresse, ele se manifesta através de situações repetitivas. Você já gravou isso? Que o estresse é uma repetição de sofrimento? Só que o que acontece muitas vezes, esse repetição, ele está somente na sua mente. É um estresse psicológico. Quer ver um exemplo? A ruminação mental. O que é ruminação? A pessoa fica repetindo lá, ó, ruminação mental. O que é ruminar? Ruminar se refere à quantidade de vezes que você pensa em um assunto. Quando você passa por uma situação que te fez mal, ou uma situação que está te desagradando, o que muitas vezes você faz? Você fica pensando naquele assunto, fica pensando, remoendo, é remoer, pensa, e não chega a conclusão nenhuma. Né? E a ruminação começa de forma sutil, começa de forma devagar, e logo vai se transformar em algo inquietante, e que você não tem controle. Você está entendendo o que eu estou falando? Vem aqui para a tela. Você começa a ruminar, você começa a pensar sobre um assunto de forma leve. Aquele assunto parece inofensivo, mas você continua pensando, continua tocando no assunto, continua falando, continua pensando. Daqui a pouco, aquilo toma conta de tudo. É o que a gente chama de generalização, generaliza. E aí você perde o controle. E a gente sabe que transtorno de ansiedade, sofrimento de ansiedade é perda de controle. Você perdeu o controle. Ai, meu Deus. É verdade. E por que a ruminação, remoer, é tão problemático? Porque te gera uma sensação de estar preso num ciclo que parece impossível de quebrar. Logo você sente que você está presa dentro dessa bolha. Por isso que eu falei a palavra bolha. A ruminação, ela vai te dar uma sensação de prisão, que você não consegue se libertar daquilo. Apesar de ser assustadora, a gente continua. A ruminação também oferece pistas valiosas sobre nossas inseguranças e feridas emocionais. Opa, por que você rumina? Por que fica pensando tanto em um assunto? Sabe por que a pessoa fica pensando tanto em um assunto e não chega a nenhuma conclusão? Isso provavelmente está nas inseguranças e feridas emocionais. Esse comportamento mental de ficar ruminando, por trás disso, desses pensamentos repetitivos, existe algo para ser curado, e parte de nós que estão em negação ou
sendo ignorado. Vendo? Se você é uma pessoa que rumina, a ruminação vai te gerar perda de controle, vai te chegar em um ponto de ansiedade. Se você vive muito tempo em ansiedade, provavelmente doenças físicas vão aparecer. E veja, por que que você rumina? Você rumina porque certamente tem feridas, tem situações que não foram resolvidas. Você rumina porque provavelmente tem inseguranças. Você rumina porque você provavelmente está ignorando ou negando alguma realidade. Agora é a hora que você sai do vídeo, né? É a hora que você para de assistir a aula. Essa é a hora que a pessoa para de assistir a aula. Por quê? Porque eu toquei num assunto que cobra de você uma ação. Mas se você quer sair da ansiedade, você vai ter que realmente ter uma ação. Certo? Gente, tá aqui, ó. Lembre-se que você pode até ter pensamentos que geradores. Podemos ter pensamentos que geradores? Sim, claro que sim. Angústias, chateações, tudo isso, todos nós temos. Não existe uma pessoa no mundo que não sinta angústia. Não existe ninguém no mundo que não sente dores. Todos nós passamos por aflições. Agora, a grande questão é quando essas dores, essas aflições ficam se repetindo na sua vida, se repetindo, se repetindo, se repetindo. Isso vai gerar problemas de ansiedade. Por quê, gente? Porque até as dores, angústias, elas precisam ser renovadas, é importante que sejam renovadas. Hoje eu tenho uma angústia sobre um determinado tema. Amanhã eu ainda posso ter alguma angústia, mas tem que ser já de outro tema. Já tem que ser outra angústia. Renova. Por quê? Porque não ficar preso no ciclo do estresse. Porque até mesmo quando você renova a angústia, o estresse ele não age sobre a sua vida. Forte, hein? Estímulos estressores. Olha só aqui os estímulos estressores. Vocabulários, problemas que se repete na vida das pessoas. Vocabulário, a pessoa fica falando só desgraça, só catástrofe. Competições, você está competindo, que está ligado à ideia de comparação. Problemas financeiros constantes. Eita, esse aqui é campeão em gerar remuneração. Ambiente de trabalho hostil, necessidades psicológicas básicas não atendidas. Gente, fala para mim aqui o que é necessidade básicas psicológicas não atendidas. São afetos, quando você não recebe carinho, amor, pertencimento, você não sente que você pertence a nada, você não tem senso de proteção, você não se sente protegida, falta realizações na sua vida, não existe validações, reconhecimento, você sente-se desconectada. Fala para mim, uma pessoa que está nessa situação, claro que ela vai remoer, claro que ela vai estar em um sofrimento psicológico, vai estar passando pelo estresse, isso se repete, e acaba chegando a crises de ansiedade. Desejos não realizados, estou cheio de desejos, mas eu não consigo realizar esse desejo, ou é impossível de se realizar esse desejo. Isso, claro, vai gerar um estresse se essa situação se repete. Isso aqui é só um exemplo de estressores mentais, mas tem mais, tem mais. Temos aqui também o estresse físico. O estresse físico é causado por estímulo que exige esforço excessivo, levando o corpo além dos seus limites de forma constante. O que é o estresse físico? É a sobrecarga no físico mesmo. Se você tem que trabalhar constante, quer ver um estresse físico? As pessoas donas de casas, as pessoas trabalhadoras que trabalham em casa, é um estresse físico, fica fazendo aquele serviço repetitivo, aquilo vai cansando o corpo. Brigas, desentendimento, dores, estresse físico, privação de sono e alimentação, olha lá, ó, insônia. Você sabe que existe o distúrbio do sono. Eu tenho um livro aqui que vai falar sobre distúrbio de sono. E a insônia
é um dos distúrbios de sono. A insônia pode estar ligada assim, ó, você demora para dormir quando deita, ou de repente você deita e dorme, mas você acorda à noite, ou de repente você dorme, deita, dorme rápido, dorme a noite toda, mas dorme pouco tempo, 4, 5 horas, tudo isso está vinculado ao distúrbio do sono, e isso, claro, vai te gerar estresse físico. Gente, essas aulas que eu estou passando para vocês aqui é só o começo, porque a gente está no livro aqui, estamos no capítulo 4, mas isso aqui vai ficar extraordinário, você não tem ideia. A gente vai ter testemunho, histórias, muitas conexões. Quando a gente chegar aqui na parte 2 do livro, olha que interessante. Antes da gente terminar, vamos supor que você esteja em um nível de consumo, você compra. A ansiedade faz isso, faz as pessoas comprar. Sim ou não? Sim. Você vai aprender nesse livro que existe o poderes das perguntas. Quando você faz grandes perguntas, você causa um grande poder na sua vida. Então você diz, olha, eu perdi o controle, eu não consigo, eu acabo comprando sem necessidade. Então todas as vezes antes de você fazer qualquer compra, você se faz 3 perguntas. As 3 perguntas é: eu quero comprar isso? Porque se você não quiser, já acabou ali, você já não compra. Eu quero comprar, depois vem a segunda pergunta. Eu preciso de fato comprar o que eu quero, que eu estou querendo comprar? Existe uma precisão? Aí você vai olhar se você precisa ou não. E aí vem a terceira pergunta. Eu posso comprar? Eu tenho dinheiro para comprar? Você vai fazer essa pergunta. Eu tenho dinheiro para comprar? Essas 3 perguntas vai te inibir você comprar coisas que você não precisa, vai te inibir você se endividar. Claro que o marketing, se você chegar na terceira pergunta, eu tenho dinheiro para comprar, e você dizer não, o que vai acontecer com o marketing, com as empresas de cartão de crédito e financiamento? Elas vão dizer, não se preocupe com o fato de você não ter o dinheiro para comprar, porque a gente te empresta. Você não tem o dinheiro, mas você tem um cartão de crédito. Você não cai nessa. Dinheiro emprestado não é de seu, cartão de crédito não é dinheiro seu. Você não utiliza. Então, você fazendo essas 3 perguntas, eu te garanto que isso vai inibir o seu nível de ansiedade. Legal, né, gente? Isso é para quem compra compulsivamente por causa da ansiedade. Forte abraço para vocês. Até a próxima aula. A gente vai entrar no capítulo 6, sintomas, e vai ser incrível. Depois a gente vai entrar no capítulo 7, uma vida leve e fluida. A partir do capítulo 7, as coisas que você vai começar a ver resultados bem significativos na sua vida, porque a gente entra num tema de soluções, que é o soluções. Certo, gente? Forte abraço. Agora sim, forte abraço. Até a próxima.